mais 5 erros que a gente comete no dia a dia que pioram a candidíase. Lembrando, na sexta-feira eu fiz uma outra live com 5 erros que a gente comete no dia a dia que pioram a candidíase. Então, se você ainda não assistiu, depois você pode assistir, está disponível tanto aqui no Instagram quanto no YouTube e no Facebook. E hoje eu trouxe mais 5 erros que nós cometemos no dia a dia que pioram a candidíase e a gente nem se dá conta. Inclusive, algumas coisas a gente faz achando até que está ajudando a melhorar a nossa saúde e ajudando a tratar a candidíase. E Daiane, tudo bem? Comecei a te seguir hoje. Obrigada, Daiane. Continua isso, gente. Olha, se vocês ainda não me seguem, tá? Comecem a me seguir para não perder nada, porque eu estou sempre trazendo um monte de informação, ainda mais agora a gente está tendo lives diárias como um aquecimento para a nossa imersão Chega de Candidíase. Então faz a sua inscrição também. E deixe seu like para a plataforma entender que isso aqui é um assunto relevante para distribuir para mais pessoas. E se você lembra de alguém, né, tem alguma amiga em mente aí que talvez já comentou alguma coisa com você a respeito de candidíase e tal, então compartilha também, manda para alguma amiga. Daiane, tenho crises todo mês. Ai, Daiane, isso vai acabar. Boa noite, Paloma. Boa noite, Regiane. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, meninas. Boa noite, Kátia, Alzi, Fernanda. Boa noite, Thaisa. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito... Rita! Ai, Rita, que linda, que saudade de você, Rita. Boa noite, meninas. Alzi, comecei a seguir você hoje, pois vem sofrendo com crise de candidíase. E Alzi, então, muito obrigada. Você está no lugar certo para acabar com as suas crises de candidíase. Se você, por um acaso, ainda não fez a sua inscrição na nossa imersão Chega de Candidíase, depois você clica no link que está aqui na descrição do vídeo para fazer a sua inscrição, que eu vou ensinar para vocês o caminho para acabar de vez com a candidíase. Miriam, comecei a ter candidíase agora. Gente, lembrando, tá? Quando eu falo para vocês que eu vou ensinar o caminho para acabar de vez com a candidíase, não importa se você começou agora, como a Miriam falou, que começou a ter crises de candidíase agora, ou se você já tem muito tempo, já tem anos, aí já tem 1, 2 anos, 5 anos, 10 anos, como eu mesma já sofri por mais de 10 anos com crises assim, direto de candidíase, não importa há quanto tempo você está aí sofrendo com a candidíase, tem jeito sim, e você vai entender tudo isso na imersão Chega de Candidíase. Boa noite mais uma vez, para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindas. Alzi, já fiz minha inscrição hoje. Isso, Alzi! Gente, está chegando, tá? Uma semana passa rapidão. Kátia já sofre há 4 anos, bastante tempo, né, Kátia? É muito tempo para a gente ficar sofrendo com candidíase, pelo amor de Deus, né? É terrível. Então, gente, vamos lá, já vou trazendo aqui para vocês, vou trazer outros 5 erros que a gente comete no dia a dia que pioram a candidíase e alguns a gente nem se dá conta, tá? E pode deixar que ao final, assim, de cada erro, vocês podem colocar suas perguntas que eu vou tirando suas dúvidas, tá? A respeito disso. E vamos lá, então, né? Então, o que são esses erros que eu trouxe para vocês, que a gente comete no dia a dia? São coisas que a gente faz, às vezes, na correria do dia a dia, a gente está no piloto automático, não para prestar muita atenção no que está fazendo e acaba fazendo coisas que pioram a candidíase, que deixam o nosso corpo mais propenso ao crescimento do fungo cândida, que alimentam o fungo cândida ou que atrapalham a nossa imunidade. Então, eu trouxe aqui essas coisas, vou explicar para vocês por que isso atrapalha, para vocês entenderem o que dá para ser feito para amenizar os impactos disso no nosso organismo, consequentemente, e na candidíase, tá? Então, vamos lá, fica aqui até o final, que o último, gente, o último, muita gente faz. E ele a gente faz achando que está melhorando a saúde, achando que vai até ajudar a acabar com a candidíase. E eu confesso que eu já fiz isso também, tá? Então, gente, vamos lá, né?
primeiro erro que eu trouxe aqui para vocês, que é dormir com o estômago muito cheio. Ah, lembra da dica da avó, a dica da mãe? Não dorme, não come demais antes de dormir, não dorme com o estômago muito cheio. Isso tem fundamento, sim. Às vezes elas não sabiam o porquê que isso era tão ruim assim, achavam, ah, não, só vai ter pesadelo, né? Mas quando a gente dorme com o estômago muito cheio, a gente está prejudicando a nossa digestão. Por quê? Porque na hora que a gente dorme, é um tempo que o nosso organismo vai levar para se regenerar, para colocar tudo em ordem, para fazer aquela faxina, para fazer aquela limpeza, tirar as toxinas, fazer assim toda a regeneração de algumas células que estão precisando, células que precisam ser renovadas, que já estão muito velhinhas, não estão funcionando tão bem. Então, tudo isso acontece durante o nosso sono, tá? Se a gente está dormindo com a barriga muito cheia, atrapalha a nossa digestão. Por quê? Porque o nosso corpo ele já está entrando em um estado que deveria ser de uma diminuição de todo esse trabalho para focar nessa regeneração. E ele vai ter que focar em duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai ter que focar na regeneração de tudo que precisa ser feito ao longo do nosso sono e na digestão. Só que, pensa bem, né? São duas coisas que precisam de bastante energia, que dão bastante trabalho para o organismo. Está dormindo com a barriga muito cheia? Vai atrapalhar, sim, né? Tanto essa questão da regeneração, porque também, imagina que como que as células de estômago, de intestino, de todo o trato digestivo ali, por onde passa a comida, isso precisa se regenerar também. As próprias células do intestino, da mucosa como um todo, se regeneram rápido, assim, elas duram poucos dias. Então, elas estão sempre se renovando. E para fazer essa renovação, se tiver, como que vai fazer isso? Passando um monte de comida ali, caindo um monte de ácido para fazer digestão e essa mistureba toda, não tem como se regenerar assim. O corpo tem que estar nesse momento ele vai estar se protegendo de tudo isso que está acontecendo, da comida passando, do ácido passando, dessas coisas. Como ele vai conseguir trocar as células assim da maneira que deveria? Então, quando a gente dorme com a barriga muito cheia, come muito antes de dormir, né, muito perto da hora de dormir, a gente vai estar prejudicando tanto a digestão quanto a regeneração do corpo. E se a gente está prejudicando a nossa digestão, o alimento que a gente comeu não vai ser bem digerido, não vai ser bem quebrado. E vai sobrar muita comida ali no intestino que a gente não vai conseguir absorver. E se a gente não consegue absorver, o organismo não consegue absorver, vai ficar parado no intestino, vai sobrar ali. E o fungo cândida que já está ali no intestino, né, aquele excesso de fungo cândida no intestino, vai usar aquele monte de alimento que está parado ali, que o corpo não conseguiu usar, não conseguiu absorver, e vai usar, tá? Então, dormir com o estômago muito cheio é isso, tá? Ai, gente, me falaram aqui que tá chiando o microfone. Deixa eu ver. Tá melhor assim? Melhorou, gente, aqui o áudio. Agora eu acho que melhora. Eu vou segurar aqui para não esbarrar em mim. Eu acho que era isso. Então, gente, fala aí. Eu vi que foi que alguém colocou. Nilda, boa noite! Ai, que linda, gente. É a Nilda, minha aluna, maravilhosa. Alguém colocou. Ah, Miriam, sério, sempre faço isso, nunca imaginei. Alguém mais aí, gente, que não se preocupa muito com isso, come, vai dormir, pronto, na correria, né? Às vezes chega, ai meu Deus, tá na hora de dormir, eu não comi nada ainda, deixa eu comer que eu tô morrendo de fome, aí já come, já vai dormir, porque tem que acordar cedo no outro dia e aquela correria de novo, né? Então, isso acontece bastante hoje em dia, na nossa correria do dia a dia. Deixa eu ver aqui, Cristiane, boa noite, Cristiane. Estou ansiosa para descobrir a cura. Cristiane, vai descobrir sim, tá? Vai descobrir, vem para a imersão, chega de candidíase, que eu vou ensinar o caminho para acabar de vez com a candidíase. E quando eu falo, gente, acabar de vez, é de vez,
mesmo. Eu mesma já tenho uns 5 anos, mais de 5 anos, que eu não preciso mais ficar aí dependendo de tomar remédio, de tomar antifúngico, de usar pomada, nada. Não tem mais esse negócio de ficar com crise de candidíase e nem nada assim, não. Isso é totalmente passado na minha vida. Quando eu falo acabar de vez, é acabar de vez, de verdade. Não é simplesmente amenizar sintoma por um tempo e daí a pouco voltar tudo, não. Vocês vão aprender o que tem que fazer para ir na raiz do problema, para ir lá na base de tudo, tá? Vocês, uma vez que aprenderem e conseguirem cuidar da base de tudo, da raiz do problema, já era. Só vai ter candidíase de novo se quiser, tá? Isso eu te garanto. Só vai ter crise de candidíase de novo se você quiser. E eu tenho certeza que ninguém quer isso, né? Então, gente, quando eu falo acabar de vez, é isso, tá? De vez é de vez mesmo, tá? Não é por um tempinho, 1, 2 meses, 1 ano e depois volta, tá? É para valer mesmo, tá? É cuidar do que precisa ser cuidado para a gente não ter mais esse negócio. Ai, tô com crise de candidíase. Não, coisa do passado vai ser esse negócio, tá? Então, acabar de vez é de vez mesmo, tá? Vamos lá, boa noite para quem está entrando agora, sejam muito bem-vindas. Não se preocupem, gente, eu falei o primeiro erro aqui. Faz isso também, Paloma, Luciene. Então, gente, não se preocupa, tá? Se você perdeu um pedacinho, vai ficar gravado, tá? Assim que terminar, já vou deixar disponível tanto aqui no Instagram quanto no Facebook e no YouTube também, tá? Vamos lá, então, meninas. O segundo erro que eu trouxe aqui hoje para vocês é atrelado, tá, ao primeiro. Ele é bem atrelado ao primeiro, que é dormir pouco ou dormir mal. Dormir pouco ou dormir mal também piora a candidíase. E por que dormir pouco ou dormir mal piora a candidíase? Primeiro, né? Preciso lembrar aqui para vocês fazer essa observação que a gente, quando está com excesso do fungo cândida aí espalhado por todo o nosso corpo, a gente pode dormir mal. Ou pelo nosso próprio comportamento, né? De dormir pouco ou dormir mal pelo nosso próprio comportamento, de ficar enrolando para dormir, vou maratonar uma série, aí vou ver, já está de madrugada, preciso acordar cedo no outro dia, então tem um monte de coisa para fazer, eu não priorizo o meu sono, o meu descanso, porque a gente sabe, né? Mulher é assim, né, gente? A gente quer dar conta de tudo. De tudo, de tudo, de tudo, a gente quer abraçar o mundo e esquece da gente mesmo às vezes. Então a gente acaba às vezes dormindo menos, a gente vai dormir mais tarde que todo mundo, a gente acorda mais cedo que todo mundo, né? E a gente acaba diminuindo, reduzindo esse período de sono. E é durante o sono, como eu falei, que o nosso corpo se regenera, as nossas células se regeneram, principalmente as células do intestino que se regeneram, né, duram poucos dias e precisam se regenerar em um período maior. Células da nossa imunidade também, as células do sangue, elas também têm um ciclo de vida menor, também se regeneram aí, né, mais rápido, precisam estar sempre se regenerando para manter tudo sob controle. E isso é intensificado, essa regeneração do organismo é intensificada durante o nosso sono. Se a gente não dorme quantidade de tempo suficiente, a gente prejudica essa regeneração do organismo. Tá? E se a imunidade vai ficando mais fraca, como vai combater o excesso do fungo? E se, como eu falei, a digestão está prejudicada, né, vai sobrar mais comida para o fungo, tá? E outra coisa também, não é só porque a gente dorme pouco por nossa própria conta, né, para conseguir fazer mais coisas ao longo do dia e tal. O próprio fungo também pode fazer a gente dormir pior, tá? Como eu falei aqui para vocês, quem assistiu, vou relembrar aqui a nossa live de quinta-feira, tá? De quinta-feira. O fungo, ele pode provocar vários outros distúrbios no nosso organismo, tá? Incluindo
alguns desequilíbrios de hormônios, alguns desequilíbrios de neurotransmissores, e isso pode estar afetando o nosso sono também. Além de provocar hipoglicemia, como o fungo cândida que está aí em excesso no nosso corpo, ele usa, né, a energia disponível aí do nosso corpo, usa a glicose disponível no nosso corpo, que era para o nosso corpo estar utilizando, ele utiliza mais rápido que a gente pode ter uma queda muito grande de glicose, de energia, e ter um episódio de hipoglicemia. E quando esses episódios de hipoglicemia acontecem durante o nosso sono, quando a gente está dormindo, aí a gente vai dormir super mal, porque vai ter sono agitado, você pode acordar, né, ter pesadelos, acordar meio assustado na noite, achando que vai morrer, com taquicardia, sabe, ter insônia, mas que acordar suando demais. Então, assim, agita demais o sono, perturba o sono, você não consegue ter um sono tranquilo e reparador. E, consequentemente, não consegue regenerar bem o corpo também, tá? Então, essa questão de dormir pouco ou dormir mal é por nossa própria escolha, né? De querer dormir menos para dar conta de fazer mais coisas. E também tem uma super influência aí do excesso de fungo cândida no nosso corpo, de todas as substâncias que ele está liberando dentro do nosso organismo, tá? E essa questão, né? Se a gente não dorme bem, não regenera bem o nosso organismo, tá? Boa noite! Quem está chegando agora, seja muito bem-vinda. Boa noite, Samara! Ai, que linda, Samara, minha aluna também, gente. Gente, coisa mais linda, minhas alunas, elas não cansam da minha cara, não. Eu acho que elas gostam de mim. Elas estão sempre aqui nas minhas lives, eu falo com elas direto e elas estão sempre aqui também. Ai, que lindas vocês, meninas! E Cristiane, então é preciso comer pouco. Cristiane, você não precisa exatamente comer pouco, tá? Né? Não no geral, ao longo do dia você come normal, tá? Você precisa nutrir bem o seu organismo. Você não precisa exagerar para não dar um trabalho demais, para o seu corpo não dar um trabalho demais, para a sua digestão, tá? Mas quando você come o que o seu organismo está realmente precisando para se nutrir, não tem problema você comer um pouco mais. Só não dá para exagerar na quantidade, né? Próximo da hora de dormir. O que eu recomendo? Coma, né? Jante pelo menos 2 horas antes de você dormir. Dê um intervalo aí de pelo menos umas 2 horas entre você ter feito sua última refeição até a hora de você dormir, tá? Que aí já é um tempo, né, bom para a sua digestão, já ter feito as partes mais pesadas aí dá para você dormir um sono mais reparador, conseguir regenerar melhor o seu organismo, tá? E Fabiana, verdade, minha imunidade quase sempre tá ruim por não poder dormir, não sei o que fazer. Fabiana, não durmo nada, não durmo nada bem, tenho dor ortopédica nos ombros. Ai, Fabiana, olha, tenho certeza que você cuidando aí do excesso do fungo cândida, cuidando aí do seu organismo, acabando com a candidíase, isso aí já vai ser, sim, um grande passo, vai te ajudar até com isso, que você vai conseguir dormir melhor, tá? A gente vai conseguir, sim, melhorar tudo aí na sua vida, tá? Sua imunidade vai melhorar, sim, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês dormem bem, meninas? Como que é isso? Sinceramente, Camila, sinceramente, uma das piores coisas, já fiz de tudo, tomei de tudo, diminuí açúcar, carboidratos. Camila, você vai ver tudo que você precisa fazer, tá? Você vai entender direitinho, porque tem coisas que não é só diminuir, não é só uma questão de diminuir uma coisa, acrescentar outra coisa, tá? Tem todo um passo a passo muito, muito bem certinho que a gente precisa seguir para acabar de verdade com a candidíase, para não ir para nenhum dos dois extremos. Se você não segue muito certinho, você pode ir para um extremo de realmente continuar dando comida para o fungo, ou então parar de dar comida para o fungo, mas ao mesmo tempo parar de dar comida para o seu próprio corpo. Então você pode ir para dois extremos muito diferentes quando você não tem um passo a passo muito, né, certinho para você seguir. Ou você
para demais com coisas demais, às vezes desnecessariamente. Aí você realmente não dá comida para o fungo, mas também você não consegue fortalecer o seu corpo. Então você acaba se desnutrindo e o seu corpo não consegue dar conta de cuidar dessa situação de excesso de fungos. Ou você, né, tira algumas coisas, diminui algumas coisas, mas não necessariamente as coisas certas, e vai continuar do mesmo jeito alimentando o fungo, tá? Ou afetando a sua imunidade de alguma forma. Kerlen, estou sofrendo demais com cândida, nunca me aconteceu isso, mais de 2 meses em tratamento. Kerlen, é terrível mesmo, tá? Mas infelizmente esses tratamentos convencionais, eles só amenizam os sintomas, eles não vão na causa, na raiz do problema. Dalva, o que você indica na alimentação? Dalva, aguenta aí, olha, eu sei que vocês estão super ansiosos. Gente, olha, é tanta mensagem que vocês estão me mandando, a mulherada tá muito ansiosa para saber logo, como que acaba com a candidíase, como que acaba, o que que eu faço, o que que eu faço? Gente, se eu tivesse, assim, se eu fosse responder um a um, com tudo explicadinho, com tudo certinho, eu não ia fazer mais nada. Eu não ia nem dormir, não ia nem conseguir regenerar meu organismo, eu não ia conseguir dormir, eu não ia conseguir comer, eu não ia conseguir fazer mais nada, e ainda assim não ia dar conta. É por isso que eu criei o evento, a nossa imersão Chega de Candidíase, que são 3 aulas bem completas, que eu vou explicar tudo bem direitinho para vocês, tá? O caminho, né, o certinho aí, o que você precisa entender, o caminho que você precisa percorrer para acabar de vez com a candidíase. Então, assim, gente, eu sei sim como é isso, porque eu já passei por isso, eu sofri muito já com candidíase, eu sei como é essa ansiedade de querer acabar logo com isso, mas calma, tá chegando, tá faltando uma semaninha só. Então, aguenta aí que na nossa imersão Chega de Candidíase eu vou detalhar mais essas coisas, tá? Então, não tem como eu passar aqui o que você indica na alimentação, não tem como eu falar de tudo. Às vezes, alguma dúvida pontual, né? Assim, eu até consigo responder de uma forma mais rápida. Mas, assim, dessa forma tão geral, eu não consigo falar isso agora, eu não consigo passar em um período de tempo tão pequenininho, tá? Tá bom, Dalva? Se você ainda não fez a sua inscrição, faz a sua inscrição no link da bio, né? Você que está aqui no Instagram, depois você vai lá no link da bio, faz a sua inscrição na nossa imersão Chega de Candidíase, que você vai entender direitinho, tá? Kerlin, estou dormindo bem, pelo menos sinto isso. Olha, já é uma coisa ótima. Se você dorme uma quantidade boa de horas e você acorda se sentindo bem, acorda se sentindo descansada, não é, dorme bem, assim, não tem um sono agitado, não fica acordando várias vezes ao longo da noite, acorda no outro dia super tranquila, parece que você dormiu, descansou, acordou, tá pronta para outra, cheia de energia, ótimo, tá? Maravilhoso. Luciene, estou muito confiante em você. Ai, Luciene, pode confiar que vai dar certo, tá? Tati, boa noite. Cheguei agora, perdi alguma coisa importante? Tati, eu falei aqui já 2 erros que a gente comete no dia a dia, que pioram a candidíase, mas não se preocupem, né? Não se preocupe que vai ficar gravado, tá? Assim que acabar, já vai ficar disponível. Você pode voltar lá no comecinho para ver esses 2 erros, tá bom? Pois no final eu dou um resuminho aí dos 5 de novo para vocês. Mas agora eu vou para o nosso terceiro. Opa! Assim não, né, gente? O nosso terceiro erro, né, que a gente comete no dia a dia e nem se dá conta, tá? Rosilene, cheguei agora. Rosilene, boa noite, seja muito bem-vinda. Não se preocupe, gente, quem está chegando agora, né? Gláucia, guarda aí um pouquinho essa pergunta que eu vou responder, tá? Pode deixar que depois eu falo disso aí. A Gláucia está perguntando sobre banho de assento com bicarbonato, se pode ajudar, tá? Eu vou
Depois que eu terminar aqui, né, de falar dessas outras coisinhas, eu vou falar isso para vocês, tá? Pode deixar anotado aqui. Se eu estiver esquecendo, me lembra, Gláucia. Fica aí até o final, me lembra, que aí eu vou explicar do banho de assento de bicarbonato para vocês, tá bom? Então, gente, se eu esquecer, me lembra, tá? Eu vou explicar, mas para eu não me perder no assunto de hoje. E para quem está chegando agora, né, às vezes nunca me viu aqui, nunca viu nenhuma live minha nem nada, mas eu começo a conversar com a mulherada aqui, às vezes eu me perco do assunto que eu trouxe para vocês, tá? Então, para eu não me perder, para eu falar aqui dos 5 erros que a gente comete, eu vou terminar, tá? E depois eu vou falar que me lembrem se eu esquecer do banho de assento de bicarbonato, tá bom? Então, vamos lá. O terceiro erro de hoje, gente, é não prestar atenção nos sinais que o corpo dá. Por quê? Porque, gente, eu fiz até, né, a mesma live que eu falei aqui anteriormente, a live que eu fiz na quinta-feira, que chama, quem ainda não assistiu, depois, se quiser, pode ir lá e assistir, está disponível tanto no YouTube, no Facebook, quanto no Instagram também. Ela se chama A Candidíase Traz Muito Mais Problemas do que Você Imagina. Aí eu falo para vocês, eu trouxe para vocês outros sinais que o nosso corpo está dando de que tem excesso do fungo cândida aí dentro. Então, se a gente não está prestando atenção no que o corpo está falando com a gente, nos sinais que o corpo está dando, né, isso é um grande erro, porque você não consegue entender. Às vezes você. Né, deixa eu dar um exemplo aqui. Os tratamentos convencionais, eu estou sempre falando isso aqui para vocês, que eles não vão na raiz do problema, eles não vão tratar a causa do problema, eles apenas vão amenizar os sintomas. Eles apenas vão acabar com o excesso do fungo que está ali, principalmente no canal vaginal, causando aqueles sintomas vaginais. Tá? E depois, como não tratou da raiz do problema que está lá no intestino, o intestino está lá todo bagunçado, está lá uma maravilha, um terreno super fértil, ótimo para o fungo crescer. Então o fungo cresce de novo, primeiramente lá pelo intestino mesmo, depois ele vai se espalhando novamente pelo corpo. Então, se a gente não cuida da raiz do problema, rapidinho o fungo vai voltando, né? E às vezes você tratou localmente os sintomas vaginais, que realmente são os que mais incomodam a gente, o que faz a gente procurar um tratamento normalmente, né? Então a gente vai no ginecologista, vai lá, toma um antifúngico, usa uma pomada, um óvulo, um creme, alguma coisa assim, e dá aquela amenizadinha nos sintomas, tá? Mas é claro, né? Depois, com o tempo que você vai usando, essa melhorada nem é tão grande assim mais, né? Mas vamos lá. No começo, amenizou os sintomas. Mas aí você acha, que beleza, acabou a candidíase. E você fica lá sem a candidíase vaginal, sem os sintomas vaginais, por aí 1, 2, 3 meses. Mas você continua com a barriga estufada, com a digestão péssima, com azia, com queimação. Gente, meu áudio tá bom? Deixa eu ver. Lud fala novamente o erro 3 está sem áudio. Gente, só me responde aqui rapidinho se estão me ouvindo. Estão me ouvindo bem? Alguém me responde, por favor? Só para ver se está. Antes de eu continuar falando aqui, vocês estão me ouvindo, gente? O som, como é que tá aí para vocês? A Lud falou que estava sem áudio. Tá normal, Cristiane? Ah, tá com delay. Ah, no Instagram às vezes fica um delay. Tá ouvindo? Ah, tá ótimo. Então eu vou continuar, tá, meninas? Gente, se tiver com um pouquinho de delay, vocês que estão no Instagram, presta atenção no que eu tô falando. Não precisa olhar muito pra minha cara, não. Tá bom? Então, estão ouvindo bem. Então tá bom. Então vamos lá, né? Continuando aqui. Às vezes você tratou, acabou lá com os sintomas vaginais, tá aí 1, 2, 3 meses sem sintomas vaginais, mas continua sentindo barriga estufada, inchada, tá com gastrite, com refluxo, não tá dormindo bem, às vezes a pele tá ressecada, ou então tá super oleosa, né? Tá com caspa,
tá com seborréia, às vezes dá umas bolinhas piniquentas assim no corpo coçando. E, e aí, né? Você acha que acabou com o excesso do fungo cândida, acabou com a candidíase, porque não está tendo sintomas vaginais. Mas se você prestar atenção nessas outras coisas, que sim podem ser um indicativo de que o fungo cândida está ainda presente no seu organismo, você não vai saber, né, que precisa de outros cuidados e você vai levando a vida, tá? Então, isso é um erro que a gente comete, que é de não prestar atenção nesses sinais que o corpo dá para gente. E isso pode tanto piorar a candidíase, porque se a gente, o corpo está dando esses sinais aí, que são indicativos do excesso do fungo cândida no nosso corpo, pode ser que esse excesso de fungos, essa quantidade de fungos vai só aumentando, aumentando, porque a gente não vai buscar um tratamento, vai ali, né, continuar com tudo do jeito que está, alimentando o fungo, enfraquecendo a imunidade, tudo do mesmo jeito. E isso vai só piorando a candidíase, até que ela vai voltar de novo ali para o sintoma vaginal, que é o que incomoda mais, né, gente? Né? Então, lembrando sempre, candidíase não se resume aos sintomas vaginais, como a grande maioria de nós pensa, tá? A candidíase está espalhada pelo corpo inteiro. O excesso do fungo cândida está no corpo inteiro. Lembrando que eu sempre falo aqui, excesso do fungo cândida, porque o fungo cândida já faz parte da gente, faz parte da nossa microbiota normal, já vive no nosso corpo, mas numa quantidade pequenininha, controlada. Quando essa quantidade aumenta, quando tem um desequilíbrio no corpo, que essa quantidade de fungos começa a aumentar, ele consegue crescer muito mais do que deveria, aí começa a vir esse monte de problema, que a gente chama de candidíase, esse excesso do fungo cândida, tá? Então, se a gente não presta atenção, a gente não consegue saber nem se está piorando e também não consegue entender se está melhorando, né? Porque quando está melhorando de verdade, você presta atenção nessas outras coisas e fala: nossa, olha, eu estava com a barriga estufada, agora não está estufando mais, não. Olha, minha digestão agora tá boa. Antes eu comia, parecia assim, que eu ficava o dia inteiro com o estômago cheio, agora tá tranquilo. Mas isso aí é uma questão que a gente consegue resolver fácil, tá? É só parar para prestar atenção. Tira um tempinho assim, só. Pode ser um tempinho de nada, um minutinho, dois, no fim do dia. Para e pensa aí, na hora que você tá acalmando para dormir, vai lá, vai rezar, vai fazer sua oração, vai lembrar como é que foi seu dia. Você para e pensa assim, nossa, hoje como é que minha digestão foi boa hoje? Eu senti alguma coisa diferente? Então, começa a fazer esse exercíciozinho de parar para pensar como que você está se sentindo, tá? Se tem qualquer coisinha de diferente aí que está te incomodando. Lembrando, para você já antecipando aqui, que já na primeira aula, na aula 1 da nossa imersão Chega de Candidíase, eu já vou passar para vocês uma listinha bem completa, né, desse monte de sintomas diferentes que podem estar acontecendo aí por causa da candidíase. Isso vai ajudar vocês a entender se realmente o que você está sentindo aí é candidíase mesmo, tá? Então, fica ligado aí já na primeira aula, na aula 1 da nossa semana, da nossa imersão Chega de Candidíase, já vou passar para vocês uma listinha de sintomas. Isso aí vai ajudar bastante vocês a prestarem atenção. Quando vocês virem lá escrito, vocês vão parar e pensar: olha, é verdade, eu sinto isso, então, não, isso aqui não sinto não. Tá? Então, isso aí vai ajudar muito. Então, se liga, falta uma semaninha só para a nossa imersão Chega de Candidíase, que vocês vão ter essa listinha, tá? E aí, meninas, vocês estão prestando atenção no que o corpo está falando? Cristiane, verdade, esses sintomas também são muito frequentes. Isso mesmo, Cristiane. M. Valeriano come, parece que tá grávida de 2 meses. Verdade, verdade mesmo. Poliana, pode tomar chá de boldo? Poliana, chá de boldo, pode tomar, tranquilo. Ele ajuda bastante o seu fígado a funcionar um pouco melhor, tá?
Deixa eu ver. Stanirleia. Áudio muito baixo. Eu vou tentar deixar o microfone mais próximo aqui sempre, tá? Tem o refluxo. Olha só, já está prestando atenção aí nas outras coisas. Mari, o homem também tem candidíase? Sim, Mari, todos nós seres humanos temos o fungo cândida. É assim, não dá para generalizar, falar que 100%, porque cada um tem diferenças, pode ter variações aí, né, na microbiota, nos tipos de bactérias, tem uma base mais comum, mas podem ter pequenas, né, variações aí de acordo com a sua alimentação, de acordo com o seu estilo de vida, com medicamentos que você toma, com várias coisas que podem estar influenciando. Mas todo mundo tem pelo menos algum tipo de fungo que faz parte da microbiota. Todo mundo tem vários tipos de bactéria, pelo menos alguns fungos também, tá? E o fungo mais comum, que assim, uns 99% das pessoas têm, aí como parte normal da microbiota, é o fungo cândida, tá? Ele é o mais comum, assim, de se encontrar. Claro, tem outros tipos também, que também, se crescerem demais, também vão causar bastante problemas, tá? Em geral, alguns problemas semelhantes, assim, também, mas esses, principalmente sintomas vaginais, quase sempre é o fungo cândida, tá? Então, assim, eu falo o fungo cândida, normalmente a espécie Candida albicans, que é uns 80% assim dos casos, mais ou menos. Aí, depois, o segundo lugar é para Candida glabrata, tá? Aí a gente chama de Candida não albicans. Aí pode ser, vem em segundo lugar Candida glabrata, mas aí tem outras espécies de Candida também, que também podem estar causando os mesmos problemas, tá? Mas aí normalmente é mais raro, mas os sintomas são os mesmos, o tratamento normalmente é o mesmo também. Quando a gente vai tratar ali a raiz do problema, qualquer tipo de fungo cândida ou às vezes algum outro gênero de fungo também que está aí mais crescido no seu corpo juntamente com o cândida também, você vai dar jeito, tá? E sim, né? Homem também tem, porque todos nós seres humanos temos fungos também como parte da nossa microbiota. Então, se desequilibrou, vai crescer exageradamente. E sempre que o fungo cândida vai crescer exageradamente, vai trazer problemas. A questão é que, em geral, os homens não vão ter esses sintomas assim tão fortes na região íntima, tanto quanto a gente. Mas pode, aí todas essas outras coisas assim que não estão relacionadas à região íntima, o homem pode ter, sim, e muito. Essas questões de digestão, questão de pele, tá? Tudo isso, distúrbios hormonais também, tudo isso ele pode ter. E na região íntima, às vezes, pode ocorrer algum ressecamento, alguma descamação, tá? Na região íntima, no próprio pênis pode ser também, tá? Mas em geral, acho que na grande maioria, sim, dos casos em que aparecem alguns sintomas na região íntima. É mais assim, perto da virilha, algumas bolinhas assim que podem ou não coçar, sabe? Tipo de calor, quando tá muito quente, que fica umas bolinhas na pele. Que é por causa do calor, é comum por causa do calor. Tá, comum por causa do calor, mas no inverno tá super frio e continua. Não é normal, né, gente? Então, assim, isso sim pode ser um grande indicativo do excesso do fungo cândida aí no corpo também, tá? No caso dos homens. Então, meninas, vamos lá. Agora para o nosso quarto, tá? Nosso quarto erro. Esse brasileiro faz muito. Não sei como é que é em outros lugares do mundo, mas até onde eu já vi de estudos, até mesmo pela própria facilidade da gente conseguir fazer isso aqui no Brasil, esse erro a gente faz mesmo, que é excesso de medicamentos, principalmente a automedicação. Ai, brasileiro ama automedicação, né, gente? A gente faz mesmo, faz mesmo. A gente faz, que atira a primeira cartelinha de remédio, quem nunca foi na farmácia sozinho e comprou um remédio por sua própria conta e tomou.
que jogue a primeira cartela, né? Então, gente, olha só, qual que é o problema, né, do excesso de medicamentos? Alguns medicamentos, quase todo mundo já sabe que piora realmente a candidíase. Vai me dizer aí que você que sofre com candidíase recorrente nunca tomou um antibiótico e logo em seguida já veio uma crise de candidíase. Você que sabe aí que tem candidíase recorrente, direto tá dando crise. Quantas vezes, gente, eu vou falar aqui minha própria experiência, porque eu já passei muito por isso. Das vezes que eu precisava, tinha, sei lá, uma infecção de urina, uma infecção de garganta, e precisava tomar um antibiótico. Eu ia comprar o antibiótico, já comprava o antifúngico de uma vez, porque eu sabia que ia ser acabar o antibiótico, começar a crise de candidíase. E eu tenho certeza que muitas de vocês já perceberam isso, né? Que antibiótico, sim, piora a candidíase. Por quê? Porque ele vai matar as bactérias que estão causando a nossa infecção, causando a nossa doença, mas não existe um antibiótico completamente específico para um tipo de bactéria só. Sempre, sempre, sempre. Tem os de amplo espectro que vão matar muitos tipos diferentes de bactérias, mas tem alguns com espectro menor que vão matar um pouco menos de tipos de bactérias. Mas mesmo esses de espectro menor, eles não vão conseguir matar só a bactéria que está ali causando o problema. Eles vão sim matar um monte de bactérias boas ali do nosso intestino. Vão matar um monte de bactérias boas que estão ali na nossa mucosa vaginal, que estão às vezes na nossa mucosa oral. Então, se está morrendo ali um monte de bactéria boa que funciona para cuidar da gente, que funciona para ajudar a nossa imunidade, está abrindo espaço para o fungo cândida crescer. Então, matou aquele monte de bactéria, então ficou um espaço vazio que o fungo vai falar, que beleza, olha quanto espaço para eu crescer, e vai lá. Então, fica tanto o espaço vazio, quanto sobra mais comida, porque não tem mais as bactérias ali para pegar um pouco dos alimentos. Então, vai sobrar mais comida para o fungo, vai sobrar espaço, vai ter menos defesa contra esse crescimento do fungo, aí ele vai crescer mais sim, tá? Então, os antibióticos, sim, são imbatíveis, é o número 1 aqui, o crescimento, né, que ajuda o fungo cândida a crescer, tá? Vai piorar a candidíase, sim. Outra coisa também, né, que muita gente também sabe, né, ou porque já ouviu falar, ou porque já percebeu também quando precisou tomar, são os corticoides, tá? Os corticoides, eles diminuem a nossa imunidade, consequentemente, o fungo cândida consegue crescer mais. Né? Sem contar que você, com o uso prolongado de corticoides, você também tem algumas alterações hormonais, algumas alterações aí no funcionamento do seu organismo que também vão levando a uma facilitação, né, do crescimento do fungo cândida, tá? E o que são corticoides, Roberta? Quando você fala corticoides, é o quê? Corticoides, eles são uns tipos de anti-inflamatório, por exemplo, betametasona, dexametasona, prednisona, esses anti-inflamatórios um pouco mais fortes, às vezes a gente usa para umas dores mais fortes, tá? Eles diminuem a imunidade, tá? Assim, eles fazem muita coisa diferente no nosso organismo, muita coisa. E o efeito anti-inflamatório deles acontece porque diminui a produção de um monte de substâncias inflamatórias, né, e um monte de coisas da imunidade. Então, às vezes, está muito exagerado a reação que está acontecendo no nosso organismo, da nossa imunidade contra alguma outra coisa que está acontecendo. Então, a gente toma isso aí para diminuir essa reação, aí diminui a dor, aí diminui os desconfortos que, né, a causa ali da dor está provocando no nosso organismo. Só que isso é uma diminuição da nossa imunidade. Ele diminui a imunidade, diminuindo a imunidade, o fungo cândida consegue crescer mais, tá? Tem menos coisa combatendo esse crescimento dele, tá bom? Outra coisa também que
é um pouco mais comum, assim, das pessoas saberem, né? Tenho certeza que algumas de vocês já sabem, ou pelo menos desconfiam, de que o uso de anticoncepcionais hormonais também favorece, também piora a candidíase, né? Quer dizer que se eu tomo anticoncepcional, eu não vou conseguir acabar com a candidíase? Não, não é bem assim, tá? Mas que ele facilita, facilita, ajuda. Por quê? Porque o fungo cândida, ele tem receptores que se ligam a esses hormônios estrogênicos que estão presentes ali no anticoncepcional. É claro, está presente no nosso corpo também, tá? Por isso que durante a gestação e durante, né, mais ou menos ali no período menstrual, a gente também tem uma facilidade maior de ter crises de candidíase. Facilita o crescimento do fungo cândida, porque aumenta a quantidade desses hormônios pelo próprio ciclo natural do nosso corpo, tá? Tanto ali próximo à menstruação, quanto durante a gestação também. E se você está tomando anticoncepcional hormonal, você vai estar mantendo os níveis assim desses hormônios por mais tempo, né? Ele vai estar um nível mais alto direto desses hormônios estrogênicos aí no seu organismo, tá? E aí facilita o crescimento do fungo, porque ele estimula o crescimento do fungo e também ele aumenta a disponibilidade de glicogênio que se transforma em glicose nas células que estão ali no revestimento ali do canal vaginal, na mucosa vaginal. Então, localmente ali também fica um ambiente mais favorável para o fungo crescer. Então, o fungo consegue crescer aí por essas duas coisas, né? Tanto porque os hormônios vão estar influenciando diretamente, estimulando diretamente o crescimento das células do fungo e também vai ter mais comida disponível para o fungo ali no canal vaginal, tá? E isso aí, geralmente as pessoas ou já sabem ou já fazem uma ideia, né? Coloca aqui para mim que, se vocês já faziam ideia da questão de antibiótico, corticoide e anticoncepcionais piorava a candidíase. Deixa eu ver aqui. Remédio para emagrecer também ajuda a diminuir a imunidade? Depende do remédio, Fernanda, porque tem alguns remédios para emagrecer que eles podem atrapalhar a absorção de nutrientes, pode atrapalhar o funcionamento ali do intestino, né? E quando o intestino não está funcionando muito bem, piora a imunidade, tá? Tem alguns remédios para emagrecer também que vão, depende do que você está usando, né? Então tem uns que vão afetar funcionamento de neurotransmissores, de alguns hormônios, e isso pode sim estar ajudando a diminuir um pouco a imunidade, tá? Graziele, eu não sabia disso. É, Graziele, olha só quanta coisa, né, que a gente faz no dia a dia, sem nem perceber, sem saber, né, sem se dar conta, que piora a candidíase. Daiane, não menstruar influencia em alguma coisa nesse sentido? Tomo só progesterona. Daiane, a questão de não menstruar não tem uma influência tão grande nisso, porque você está deixando, você não menstrua porque você está deixando os níveis hormonais aí do seu organismo, não tá seguindo o ciclo, né, natural, que é ter altos e baixos, assim, variações. Então ele está mantendo essas variações tão menores, assim. Não quer dizer que não vai ter variação nenhuma, mas essas variações vão sendo menores só, mas está mantendo ali um nível hormonal que sim pode influenciar. Em geral, os estrogênicos influenciam mais, tá? Estradiol e tal. Mas progesterona, a influência é um pouco menor, tá? Os estudos normalmente estão mais, já demonstraram mais a relação do estrogênio, tá? Mas a progesterona parece ter alguma influência também, mas que já está mais comprovado mesmo, são os estrogênicos. Deixa eu ver. Ai, peraí, gente, me perdi. Deixa eu ver. Gabi, probiótico ajuda a melhorar a candidíase. Gabi, aguenta aí até o final que eu vou falar disso, tá? Aguenta aí só um pouquinho que eu já vou falar.
Stanirleia, a questão é a seguinte: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É mais ou menos isso. Mas se você ficar aqui comigo, participar da nossa imersão Chega de Candidíase, você vai ver que tem jeito sim, tá? Tem jeito sim. Tem para onde correr sim, gente. Tem jeito. Você não tá num beco sem saída. Eu vim aqui para trazer uma luz no fim do túnel. Aqui, ó. Já acendi uma luzinha para vocês no fim do túnel, tá? Segue a luzinha que vocês vão ver que tem jeito sim, tá? Ai, deixa eu ver. Rafaela Dutra, pílula do. Olha, ótimo, Rafaela. Boa pergunta. Pílula do dia seguinte pode ser um gatilho para candidíase também, porque eu nunca tinha tido candidíase e percebi que foi depois de usar a pílula do dia seguinte que começaram as crises. Rafaela, maravilhosa a sua pergunta. Por quê? Gente, a pílula do dia seguinte, uma dose, né, da pílula do dia seguinte que você vai tomar. Ela tem mais hormônios do que uma cartela inteira de um anticoncepcional normal. A concentração de hormônios da pílula do dia seguinte é super alta. Super, super, super. Ela é mais do que a concentração de uma cartela inteira, assim, que você toma um mês inteiro do anticoncepcional normal. Então, é uma super bomba que você está jogando ali no seu organismo, tá? Para conseguir impedir uma possível fecundação e tal. Então, assim, é uma quantidade super alta de hormônios. Então, sim, imagina, né? Você tomando o anticoncepcional ao longo do mês inteiro, você já está tomando em umas doses, não é exatamente baixa, né? Mas assim, ou seja, a dose que é uma dose considerada baixa já é suficiente para influenciar o crescimento do fungo cândida. Agora imagina essa dose que você fraciona ao longo de um mês inteiro, você tomar tudo de uma vez só. Sim, é uma explosão de hormônio ali. Então, se você já está com o ambiente ali um pouco mais favorável, já tem um pouquinho a mais de fungo que às vezes nem está causando tanta coisa, tanto sintoma, né? Aquele pouquinho vai conseguir crescer tão rápido, né? Tão fácil por causa da influência do hormônio que sim, pode sim acontecer isso mesmo de você ter uma crise logo depois, tá? Logo depois de usar a pílula do dia seguinte. Ótima a sua pergunta, Rafaela. Adorei sua pergunta. Primeira vez que me perguntam isso, gente. Sempre perguntam dos anticoncepcionais normais, assim, mas a pílula do dia seguinte foi a primeira vez que perguntaram. Mas, assim, excelente sua pergunta, e sim, tá? Vai influenciar sim, porque é uma bomba de hormônios, tá bom, gente? Deixa eu ver aqui. Kátia, anticoncepcional não sabia. Também não sabia dos remédios que piorava. Calma aí, gente. Esses aqui são os mais comuns. Ainda não terminou. Ainda não terminou o número 4. A questão dos remédios ainda tem mais 2 aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Esses outros 2 remédios, ainda estamos aqui no nosso erro número 4, que é a questão do excesso de medicamentos. Então, já falei aqui para vocês alguns que são mais comuns, que a gente já, né, a maioria das pessoas já ouviu falar, ou imagino, já percebeu que piora a candidíase, né? São os antibióticos, os corticoides e os anticoncepcionais hormonais. Mas, gente, tem 2 tipos de remédios aqui que a maioria das pessoas acham que são super inofensivos, que não vão fazer nada, tá? Ah, é uma coisinha de nada, uma coisinha leve, tal, 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 tá bom? Que sim, pioram candidíase. Que são, primeiro, antiácidos, sabe? Ah, aquele sorrisal, o sal de fruta, o leite de magnésio, um negócio desse que eu vou tomar, porque eu tô com uma azia aqui, tá atrapalhando minha digestão, tá queimando o estômago, aí tá queimando minha garganta aqui. Então, vou lá tomar isso para dar aquela aliviada, tá? Isso pode sim estar piorando a candidíase. Por quê? Porque ele vai diminuir
o meio ácido ali do estômago. Você está tomando um antiácido, ele vai diminuir a quantidade de ácidos que está ali no estômago. E se você diminuiu a quantidade de ácidos do estômago, vai prejudicar a sua digestão. Para o alimento ser bem digerido, para o corpo conseguir usar bem, precisa dos ácidos do estômago. E se ele não, sem contar que o próprio ácido do estômago também, misturado ali com o alimento, aí depois que vai passando para o intestino, esse pouquinho de acidez que vai sobrando e vai chegando ali no intestino, também vai servindo para ajudar a manter o ambiente do intestino da maneira correta, no pH correto, do jeito que precisa ser para as bactérias boas crescerem bem e viverem bem, tá? Então, se a gente diminui essa acidez demais, a digestão fica comprometida, atrapalha ali o equilíbrio das bactérias do intestino também. Então, você vai estar diminuindo ali, atrapalhando o funcionamento das bactérias, diminuindo a quantidade das bactérias boas. Você vai estar deixando mais alimento mal digerido, e alimento mal digerido é alimento para o fungo Cândida. Então, se sobrou muita comida ali que não foi digerida, o nosso corpo não vai conseguir absorver, não vai conseguir aproveitar, vai sobrar ali, vai ficar parado ali e o fungo Cândida vai fermentar aquilo ali e vai usar para crescer mais, tá? Outra coisa também, laxantes. Ah, é porque eu não vou no banheiro direito e, né, eu sei que tem problema no intestino, que o fungo cândida tá ali no intestino, então eu tenho que fazer o intestino funcionar direito, mas não é fazer o intestino funcionar direito assim, não, tá? Até porque também, ó, o intestino funcionar direito não quer dizer simplesmente ir ao banheiro todo dia, tá? Tem gente que tem uma super desbiose, o intestino tá todo, né, desequilibrado, não funcionando bem, né, para absorver os nutrientes, para ajudar a imunidade, tá tudo desregulado, mas a pessoa vai ao banheiro todos os dias. Então, ir ao banheiro todos os dias não é exatamente um sinal de que o seu intestino está saudável, tá? Então, os laxantes, gente, eles vão achatar a grande maioria dos laxantes, mesmo laxantes naturais, tá? Alguns laxantes naturais têm substâncias que, mesmo sendo naturais, também vão irritar de alguma forma o intestino, as células do intestino, eles vão achatar as microvilosidades do intestino, e isso vai atrapalhar a absorção dos nutrientes, vai atrapalhar todo o funcionamento do intestino, e se a gente atrapalha o funcionamento do intestino, o fungo cândida consegue crescer mais, né? Então, gente, achatar as microvilosidades que eu falo aqui, ó, deixa eu só dar um exemplo aqui para vocês. Vou soltar o microfone aqui um pouquinho. Não, vou segurar. As microvilosidades, assim, lá dentro do intestino, não é achatadinho igual a nossa pele, por exemplo. As células vão fazendo camadinhas assim, ó, para poder conseguir ter uma área de absorção maior para os nutrientes, tá vendo? Se fosse retinho, ia ter só esse pedaço. Mas tem essas voltinhas todas que a gente chama de microvilosidades. E quando a gente vai tomando laxante, tomando laxante, tomando laxante, isso aqui vai diminuindo, 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 vai achatando, achatando, achatando. Aí vai atrapalhando a absorção dos nutrientes, ó, fica um pedaço muito menor, sem contar que achatar não é só diminuir, né, o tamanho ali, vai atrapalhando toda a função das células, tá? Então, você desregula demais ali todo esse funcionamento natural que o intestino deveria ter, tá bom? Então, gente, esses remedinhos que a gente acha super tranquilo, não, vou tomar um laxantezinho, ele é natural, não tem problema, eu vou tomar porque é bom, senão eu não consigo ir ao banheiro direito. A gente tem que ir lá na base de tudo, tem que cuidar na base. Isso aí você vai estar só aliviando um sintoma, que é o sintoma de constipação, de não ir ao banheiro, e você vai estar piorando outras coisas também. Você vai estar piorando a candidíase com isso, tá? Então, cuidado com isso aí, tá? Com os antiácidos e também com os laxantes, que eles podem sim piorar a candidíase, tá bom? Vamos lá, gente, deixa eu ver. Poliana, chá de cena é laxante natural porque tomo para limpar. Poliana, é o seguinte, se você toma uma vez ou outra em uma situação aguda que você precisa, tudo bem, mas você não pode ficar dependente, tá? Você não pode ficar dependente de só conseguir ir ao banheiro se tomar o chá, tá? Porque sim, com o tempo, mesmo sendo natural, vai acabar afetando o funcionamento normal aí do seu intestino.
Então, você tem que cuidar, tem que tratar a causa da sua constipação, tá? Você tem que ver o que está causando isso. Normalmente, alguma coisa na sua alimentação, às vezes, algum alimento que você come ou deixa de comer, pode ser questão de hidratação. Assim, tem muita coisa que tem que ser investigada, que você tem que ver isso aí, né? O que está causando isso? Porque é como eu estou falando sempre aqui da candidíase, que a gente tem que tratar a raiz do problema. A constipação é a mesma coisa, tá? E aqui também, né? Quando você vai tratar a raiz do problema da candidíase, a constipação também vai acabar. Por quê? Porque se o problema, a raiz do problema está no intestino, a gente tem que consertar o intestino, a gente tem que deixar tudo funcionando normal. A gente não vai só acabar com o excesso do fungo cândida, a gente também vai fazer o nosso corpo funcionar normal, né? Então, isso inclui cuidar do intestino. E isso aí vai acabar também, tá? Então, cuidando, né? Tratando direitinho a candidíase da maneira correta, do jeito que tem que ser, o intestino vai funcionar bem, sim. Vai acabar esse negócio de constipação, tá? Aí não vai precisar ficar tomando chá também mais não. Deixa eu ver aqui no YouTube. E aí, meninas? Graziele, eu tomo muito Eno quando estou com azia. Graziele, olha só, né? A gente toma bastante essas coisas, mas isso aí tá ajudando a piorar a sua candidíase. Deixa eu ver. Novo Preto, não posso tomar anticoncepcional, emagreço muito, tomei 7 meses e parei. Depois que parei anticoncepcional, sofro com a candidíase para uns dias e volta. É horrível. Olha, a questão do anticoncepcional é o seguinte, gente, como eu falei, influencia muito, tá? Por quê? Porque ele consegue influenciar diretamente o crescimento do fungo, as células do fungo, e também consegue deixar o ambiente mais favorável um pouco para o fungo crescer. Mas não é a única coisa, tá? Não quer dizer que se você parar de tomar um anticoncepcional, vai acabar com a candidíase, tá? E também não quer dizer que se você toma um anticoncepcional, precisa tomar um anticoncepcional, você não vai conseguir acabar com a candidíase, porque a base, né, ali a raiz que precisa ser cuidada é outra, tá? Isso é um tipo de gatilho, apesar de ter essa influência, sim, sozinho, só isso, se todo o resto estiver bem, só isso aí não vai ser o suficiente para continuar te causando crises de candidíase, tá? Cristiane, eu estou tomando todos os dias nimesulida para ajudar a controlar a crise, juntamente com fluconazol uma vez por semana. Sei que esses medicamentos fazem mal, mas não tem outro jeito. Cristiane, tem outro jeito sim, Cristiane. Fica aqui, participa da nossa semana, se inscreve na nossa imersão. Chega de candidíase, que você vai ver que tem outro jeito, sim. E esse outro jeito funciona de verdade, tá? Leide, é possível ter candidíase e gardnerella ao mesmo tempo? Leide, é possível, tá? É possível porque a candidíase está espalhada no corpo inteiro, né? O foco principal está ali no intestino. A questão vaginal, né? O ambiente em que a gardnerella fica mais favorecida para crescer, normalmente é com um pH um pouquinho mais alto, e a candidíase, né, o fungo cândida, o pH um pouquinho mais baixo que o normal e a gardnerella um pouquinho mais alto que o normal, tá? Mas isso não impede que você já vai estar lá toda cheia de fungo cândida mesmo, né? Não impede que às vezes você vai ter um ambiente que conseguiu crescer um pouco mais de gardnerella e ao mesmo tempo ter uma certa quantidade de fungo cândida ali também, tá? Então, é possível sim. Não é, assim, o mais comum de acontecer, tá? Mas é possível sim. Vamos lá então, meninas. Olha só.
Agora eu vou. Nossa, gente, eu falo pra caramba. Eu já tenho mais de uma hora que eu tô aqui. Então, eu vou correr aqui, ó, para o último erro que eu trouxe aqui para vocês hoje, tá? Que esse aqui, muita gente faz, achando que tá ajudando a melhorar a saúde, achando que tá melhorando a imunidade, achando até que tá ajudando a combater a candidíase. Esse aqui, assim, tenho certeza. Alguns de vocês aí, ó, com certeza vão levantar a mão aí, ó. Eu faço, eu já fiz. Eu já fiz também, gente. Eu fiz. Eu também levanto a mão aqui. Eu, Roberta, já fiz também, tá? Esse quinto erro de hoje. Antes, né? Claro, lembrando, gente, se você ainda não fez a sua inscrição na nossa imersão Chega de Candidíase, onde eu vou ensinar o caminho para acabar de vez com candidíase. É de graça, tá? Vai ser online, 3 aulas super completas, online, de graça. Você pode assistir aí do conforto da sua casa, só pegar caderninho e caneta para anotar as coisas, para não perder nada, tá? Se você ainda não fez a sua inscrição aqui no Instagram, vai lá no link da bio. Aqui no YouTube, no Facebook, tá na descrição do vídeo o link, tá? No Facebook também dá para você clicar naquele botão cadastrar-se, um botãozinho azul que tem lá no comecinho da página, tá bom? Então, espero vocês na nossa imersão Chega de Candidíase, tá? E vamos lá para o nosso quinto erro de hoje, que é... Rufem os tambores. Vou até tomar uma água, gente, que eu tô falando pra caramba. Quinto erro de hoje. Suplementação inadequada. Ah, Roberta, como assim? Eu achei que suplemento era uma coisa maravilhosa, que a gente está acrescentando umas coisas importantes aí para o nosso corpo funcionar bem, a gente está acrescentando umas coisas aí para melhorar a nossa imunidade, para melhorar a nossa performance, nossa energia. Como assim que suplementação pode piorar a candidíase? Sim, gente, tá? Candidíase, né? Tratamento para candidíase. Ele é uma coisa bem específica, gente. Fungo é uma coisa bem chatinha, tá? É uma coisa bem chatinha. Tem algumas especificidades que com outras coisas seria maravilhoso, mas para fungo, tá? Para fungo é diferente. Então, eu trouxe para vocês aqui 3 exemplos de suplementações bem comuns hoje em dia e que podem sim piorar a candidíase. A primeira são os shots matinais. Já ouviu falar dos shots matinais? Que a gente toma lá aquele shot, né? Mistura lá um pouquinho de água com um limão espremido, mais um monte de coisa lá, sei lá, às vezes bota própolis, cúrcuma, bota pimenta, bota lá um monte de coisa. Aí faz aquele shot bem gostoso com limão, com bastante vitamina C, para ajudar a imunidade, né? E toma aquilo lá todo dia. Nossa, gente, super. Minha imunidade vai ficar lá em cima, vai me ajudar com tudo, vai me ajudar a acabar com essa candidíase, com esse monte de crise de candidíase que me dá direto aqui. É por causa da imunidade fraca, então vou melhorar a imunidade, vou tomar um shot de limão todo dia. E aí que não acaba a sua crise de candidíase? E aí que não melhora? E aí que até piorou? Que até tá dando mais crise, que até tá dando mais vezes, que até tá ficando mais forte? Por quê? Porque o fungo cândida consegue usar o limão muito mais rápido, mais fácil do que o nosso próprio corpo. Ele fermenta super rápido, isso aí, tá? Gi Silva, eu tomo shot. M. Valeriano, eu tomo shot. É, gente, eu sei. Eu sei como é. Eu já tomei muito suco de limão, muito limão espremido também, achando que eu ia melhorar a minha imunidade, achando que ia ser ótimo. Mas não, gente, no caso específico da candidíase, vai piorar, tá? Vai piorar, sim. Tem algumas substâncias no limão também que podem estar
causando um pouco mais de sensibilidade, sensibilizando um pouco mais o organismo que já está mais debilitado, né? Por causa de tudo que o fungo está causando ali. E tem essa questão de que o fungo vai fermentar muito rápido, isso aí vai usar isso muito rápido, muito mais do que o nosso próprio corpo. Tá? Ah, Roberta, mas de onde eu vou tirar a vitamina C? Ah, tem um monte de fonte de vitamina C maravilhosa que não precisa ser limão, tá? Pode ser acerola, pode ser caju, tá bom? Tem um monte de coisa, um monte de fruta exótica, um monte de fruta diferente que às vezes tem aí na sua região, que é rico em vitamina C, então vai te ajudar aí, tá? Não precisa ser o limão vai piorar a candidíase. Infelizmente, então eu nunca mais vou poder usar limão, nunca mais vou poder tomar limonada, nunca mais vou poder tomar uma caipirinha com limão. Não é assim, tá, gente? Não é assim. Tratamento para candidíase é uma coisa finita, tá? Tem começo, tem meio, tem fim, e você não vai ficar para sempre sem o limão, não, tá? Mas em um primeiro momento, você tem que parar de dar comida pro fungo para ele parar de crescer, né? Então, se você continuar aí colocando limão, 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 o fungo vai crescer. Então, essa coisa super inofensiva que a gente acha que está ajudando pra caramba a nossa imunidade. Se não fosse a questão da candidíase, se o seu corpo está tranquilo, tá? Se não está com excesso do fungo cândida aí no seu organismo, tranquilo, tá? Pode tomar o seu shot com limão. Mas se você já está com candidíase, se você tem candidíase, crises recorrentes de candidíase, então o limão, sim, vai estar piorando isso, porque vai estar dando bastante alimento para o fungo cândida, tá? M. Valeriano, pode retirando o limão? Pode, dessas coisas que eu citei aqui. Deixa eu ver. Ah, você botou aqui o que você usa? Gengibre, cúrcuma, camu-camu, espirulina, pimenta preta e própolis. Nossa, quanta coisa, hein? Parece um caldeirão de bruxa. Parece um caldeirão de bruxa, M. Valeriano. Não, a gente só não coloca o limão, tá? Essas outras coisas não vão estar afetando, não. Inclusive, assim, a cúrcuma é ótimo como anti-inflamatório, tá? O gengibre também vai ser muito bom. Pode deixar o própolis também, vai te ajudar em várias questões aí. Pode sim, gengibre, tá? Pode. Questão desses shots é o limão. Sibeli, caramba, eu tomo suco toda semana. Pode comer laranja. Leite, a laranja é uma priminha bem próxima do limão, tá? Também vai estar alimentando o fungo cândida, tá? Graziele, quantas coisas que a gente faz ou usa pensando que faz bem. É contrário, só piora. Lembrando, Graziele, lembrando aqui, gente, tá? Essa questão do limão, em outras questões, outros distúrbios, outras doenças, outros desequilíbrios, ele pode ser um ótimo aliado, mas na questão da candidíase, tá? Tô falando aqui especificamente da candidíase, ele vai piorar, tá? Níria, vinagre de maçã. Níria, se for um vinagre de maçã orgânico, tá? Aí, até o momento, não tem se mostrado com muita influência sobre o crescimento do fungo, não. Outros tipos de vinagre eu não recomendo, mas o de maçã orgânico, até agora não tem mostrado uma influência aí no crescimento do fungo, não, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá, gente, que eu falei do short matinal, tem mais duas coisas aqui. Ai, deixa eu adiantar, gente, falar rapidinho aqui. Olha, outra coisa, essa para aquelas que gostam de malhar, estão querendo aí firmar tudo, ganhar músculo, deixar tudo durinho, ficar com a perna mais grossa, o bumbum mais firme, aumentar aí um pouquinho, né, gente? Que já tomei também, já usei também, que é o whey protein. Perca, não me fala isso, meu whey que eu uso para eu ficar mais forte, para eu ganhar músculo, para minha perna ficar firme, para me ajudar na minha definição na academia. Gente, sinto muito, tá? Mas o whey é um suplemento que vai estar piorando a candidíase, sim.
tá? Não vai estar ajudando em nada, porque ele é feito com proteínas do leite, né? Ele é um concentrado de proteínas do soro do leite. Essas proteínas do leite, nosso organismo tem uma certa dificuldade. Qualquer organismo, mesmo com tudo equilibrado, já é uma digestão mais difícil. As proteínas de leite, tá? Já tem uma digestão mais difícil. E se a gente está com um excesso do fungo cândida, é um sinal de que a nossa digestão está ainda mais prejudicada. Então, vai sobrar ainda mais dessas proteínas no nosso intestino e o fungo vai usar tudo isso para crescer, tá? Então, o whey, protein, qualquer coisa de leite, tá, gente? Então, aqui eu tô falando dos suplementos, porque às vezes a gente coloca assim, suplemento, então é saudável. Mas depende, saudável para quem? Saudável para qual caso? Né? No caso da candidíase aqui, não vai ser saudável. No caso da candidíase, o whey vai estar alimentando muito mais o fungo cândida do que os seus músculos aí que você está buscando. Então, gente, vamos deixar o whey de lado para cuidar da candidíase. Depois você pode testar e ver aí como é que fica, tá? Mas para você acabar com a candidíase aí, parar de dar comida para o fungo cândida, vamos deixar o whey de lado por enquanto, tá bom? Outra coisa que até já me perguntaram aqui também mais cedo, tá? São os probióticos. Eu não me lembro aqui o nome de quem me perguntou dos probióticos, mas me perguntaram aqui mais cedo, eu falei para aguardar, né? Mas no final eu ia falar. Os probióticos, nem sempre eles vão te ajudar, tá? Por quê? Porque nem sempre o seu corpo vai estar pronto para receber um probiótico. Imagina, tá tudo bagunçado. O probiótico é bom? É bom, porque ele vai estar ajudando a manter o equilíbrio saudável da sua microbiota intestinal. Mas quando tá tudo muito desregulado, ali tá tudo muito desequilibrado, o seu organismo não está pronto, não está apto, não está preparado para receber esses probióticos, essas bactérias que vem ali, probiótico, né? Nada mais é do que umas bactérias boas, do bem, saudáveis, né? Que nos ajudam, que estão vindo ali, ou no pozinho que a gente mistura na água, ou na cápsula, tá? Mas está ali aquelas bactérias, que são seres vivos, vão entrar ali na gente, vão estar ali ajudando a manter o ambiente mais estável, a manter o ambiente um pouco mais equilibrado, para as nossas próprias bactérias conseguirem crescer de forma saudável. Tá? Não são as bactérias do probiótico que você vai tomar, vai grudar ali, não. Elas vão ficar ali por um tempo, deixando aquele ambiente mais favorável para as nossas próprias bactérias boas conseguirem crescer bem, se regenerarem ali, tá? E ficarem saudáveis novamente. E se você não tá, né? Sua imunidade não tá legal, o intestino não tá legal, assim, tá tudo muito desregulado, tá com aquele excesso de fungo, aquele monte de substância de toxina de fungo espalhada pelo seu corpo inteiro, você vai colocar o probiótico ali, essas bactérias chegando em contato ali com o seu intestino, seu corpo vai entender que aquilo é uma ameaça, talvez vai querer fazer uma reação inflamatória, vai querer fazer uma reação, uma hipersensibilidade, né? Vai montar uma defesa, né? E vai achar que aquilo é um inimigo, tá? E isso pode te piorar bastante, piorar sintomas, isso pode te dar dor de barriga, isso pode te dar dor de cabeça, isso pode te dar assim, um monte de coisa ruim e, consequentemente, piorar a candidíase. Por quê? Porque você vai estar desviando a atenção do seu organismo para uma outra coisa, né? A sua imunidade vai estar desviando a atenção para essas bactérias que estão chegando, que ela não está entendendo o que é, e vai estar deixando de combater o fungo cândida que está crescendo ali demais, tá? Então, os probióticos podem sim piorar a candidíase. Se o seu corpo não estiver preparado para receber os probióticos, eles vão piorar, tá? Eles vão trazer mais malefícios do que benefícios. Então, para acabar com a candidíase de verdade, assim, logo no comecinho do tratamento, logo de cara, eu não recomendo o uso do probiótico. Depois, dependendo do caso, se achar que precisa, não, eu quero porque eu gosto, porque eu sempre tomei, porque minha família toda toma e é ótimo.
ótimo, tá? Aí pode tomar, mas logo de cara não recomendo, porque a grande maioria das pessoas, quando tá com esse excesso do fungo cândido aí, tá tudo desequilibrado, né? Não vai aceitar bem, o organismo não vai aceitar bem esse probiótico logo de cara, tá? Então, gente, deixa eu ver aqui. Vocês, probiótico, eu não lembro quem me perguntou aqui do probiótico, mas está respondido aí do probiótico. Josilene, cheguei agora da igreja, entrei agora. Josilene, não se preocupa, tá? A gente está terminando aqui, mas vai ficar gravado, tá bom? Já vai, assim que terminar, já fica disponível aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram também, já fica disponível para vocês assistirem, tá bom? Então, não se preocupem quem chegou agora, tá? Vamos lá, então, meninas. Olha, eu vou relembrar aqui para vocês. Sei que é domingo, né, gente? Amanhã é segunda-feira, a gente precisa acordar cedo, fazer nossas coisas. Vou relembrar aqui para quem está chegando agora os nossos 5 erros de hoje. É para eu não me perder, deixa eu olhar minha cola aqui, né? Então vamos lá. Os 5 erros que eu trouxe hoje para vocês. Ah, sim, ó, o bicarbonato. Eu vou relembrar aqui os erros. Muito obrigada, Luciane, que eu já estava esquecendo do bicarbonato. Muito obrigada por me lembrar. Vou falar do bicarbonato. Vou aqui revisar os 5 erros aqui para vocês, tá? Se você perdeu a explicação, chegou agora, perdeu a explicação do que acontece em cada um desses erros, assim, por que isso atrapalha e piora a candidíase, aí você pode voltar, assistir novamente, tá? Para entender o porquê. Aqui eu só vou citar rapidinho por causa do nosso tempo e eu vou falar do bicarbonato. Então vamos lá. Primeiro erro que eu trouxe hoje é dormir com o estômago muito cheio. Isso vai atrapalhar a regeneração do organismo, vai atrapalhar a digestão, tá? Dormir pouco, dormir mal também vai atrapalhar a regeneração, tá bom? Não prestar atenção nos sinais que o corpo dá também vai piorar a candidíase. Você não vai estar entendendo se está piorando, o que é. Então, se você presta atenção no que o corpo está falando, você consegue saber como estão indo as coisas, tá? Excesso de medicamentos, principalmente com a automedicação, tá? Então, o excesso de medicamentos, aqui principalmente antibiótico, corticoide, anticoncepcional, antiácidos e laxantes. E suplementação inadequada, os exemplos aqui, os maiores exemplos que eu trouxe para vocês aqui, que podem sim estar piorando bastante a candidíase, são os shorts matinais usando limão, o whey protein e os probióticos, tá? E lembrando que na nossa imersão Chega de Candidíase, eu vou ensinar o caminho para você acabar de vez com a candidíase. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, faz rapidinho, tá? Aqui no Instagram tá lá o link na bio, no Facebook, no YouTube, na descrição do vídeo você consegue fazer, tá? Já tem o link aí para vocês, tá bom? É do dia 30 de janeiro a 3 de fevereiro, 3 aulas super completas, tá? Meninas, vamos lá então. Vou falar aqui para vocês do bicarbonato. O banho de assento com bicarbonato que eu fiquei devendo aqui, deixei para o final para eu não me perder. Vamos lá. Banho de assento com bicarbonato pode ajudar? Sim. Mas acabar de vez com a candidíase? Não. O banho de assento, qualquer banho de assento, ele vai estar cuidando dos sintomas, amenizando os sintomas locais vaginais. Só que a candidíase, a raiz do problema não é ali na região íntima, não é no canal vaginal. A raiz do problema está lá no intestino, tá? E o banho de assento só vai estar amenizando aquele desconforto dos sintomas vaginais. O bicarbonato é bom? Por quê? Porque ele vai melhorar, ele vai aumentar o pH pH, gente, ele é uma medida que a gente tem, né, de acidez, tá? Um pH mais baixo é um ambiente mais ácido, um pH mais alto é um ambiente mais básico, mais alcalino.
Então, tem o pH normal, neutro ali do canal vaginal. Se esse pH diminui, fica mais ácido, favorece o crescimento do fungo cândida. Se esse pH aumenta, já não fica tão favorável assim para o crescimento do fungo cândida, mas, em compensação, ele fica mais favorável para alguns tipos de bactéria que já fazem parte da microbiota vaginal, como Gardnerella, Mobiluncos, por exemplo. Então, tem aqui, né? Aqui no meio opa, aqui todo mundo me vê, tá? Aqui no meio é o normal, neutro, o neutro ali da região vaginal. Você ficou um pouco mais ácido, deslocou para cá, cresce mais, fica mais fácil de crescer o fungo cândida. Você deslocou para o outro lado, aumentou um pouco esse pH, além do normal, fica mais fácil de crescer alguns tipos de bactéria, como Gardnerella, por exemplo. Então, o ideal é a gente manter ele sempre aqui, nesse neutro, tá? E aí, o bicarbonato, ele vai estar diminuindo a acidez. Então, tá aqui, deslocou para o mais ácido, tá? Tá mais ácido, aí o fungo tá ali crescendo. Aí você vai usar o bicarbonato, você vai aumentar esse pH, ele vai voltando aos poucos para um normal. Não vai mais ficar tão ácido. Com o ambiente menos ácido, o fungo não vai ficar tão favorável para crescer, tá? Então você consegue sim diminuir um pouco a quantidade de fungo. Porém, se você exagerar isso aí você já sai do neutro e começa a aumentar esse pH. Se você exagerar no bicarbonato, ele vai aumentar esse pH. Aí se aumenta esse pH, aí pode crescer Gardnerella, Mobiluncos, essas outras bactérias que causam vaginoses bacterianas, tá? Então, o banho de assento com bicarbonato pode sim te ajudar, tá? Pode sim ajudar a amenizar os sintomas, os desconfortos vaginais. Pode ajudar aí em relação à coceira, em relação à ardência, tá? Pode te ajudar a melhorar isso aí. Mas tem que tomar muito, muito cuidado para não exagerar, senão você vai trocar um problema pelo outro. Sem contar que aí você pode ficar com as duas coisas ao mesmo tempo, que aí você vai estar cuidando na região vaginal, você vai estar deixando o ambiente menos favorável para o fungo e mais favorável para a Gardnerella, por exemplo. Aí você vai ter uma vaginose bacteriana, Gardnerella ou Mobilúcula ou o que for, tá? Uma vaginose bacteriana, vai crescer mais as bactérias. Aí vai estar ali, as bactérias ali, vai estar o fungo cândida espalhado em todo o restante do seu corpo, tá? Então, aí você vai ter que lidar com as duas coisas. Então, muito cuidado com o banho de assento do bicarbonato, tá? O que eu indico se você for fazer um banho de assento com bicarbonato? Usa uma colher de sopa de bicarbonato em 1 litro de água, tá? Então, 1 litro é muito pouco, minha bacia é grande, não dá para nada. Então, faz 2 litros com 2 colheres, 3 litros com 3 colheres. Sempre respeita essa proporção. 1 colher de sopa para 1 litro de água. Para cada litro de água, 1 colher de sopa de bicarbonato, tá? Aí faz o seu banho de assento. O que eu recomendo, não faça mais do que 3 dias, tá? Ou 3 dias seguidos. Se fez uma vez, não adiantou muito, aí no dia seguinte você já faz outra, não tem problema. Mas não faz mais do que 3 dias. Ou pode ser dias alternados também. Eu fiz, melhorou um pouquinho, então espera um dia, faz de novo, né? Em dias alternados. Faz um, pula, e faz outro, pula, faz outro, tá? Ou então pode fazer os 3 seguidos, mas não espera. Não faz uma semana inteira, nem nada. Faz 3 dias, por quê? Porque a gente não consegue saber exatamente, medir exatamente como que está o pH na região vaginal. A gente não consegue medir exatamente, né, a quantidade de bicarbonato que a gente vai precisar colocar para neutralizar o pH que está na região vaginal, especificamente ali, tá? Então, faz 3 dias, espera, vê como é que fica, tá? Se precisar, faz novamente daí 1 semana, mas também mais 3 dias, tá? Não sai fazendo aí um monte, não. Tá bom? 3 dias não melhorou muito, não. Então tenta outra coisa, tá?
não insiste muito no bicarbonato, porque ele pode estar trazendo outros problemas. Se exagerar, o ambiente vai ficar favorável para crescer bactérias, tá bom? Então, bicarbonato vai te ajudar, mas tem esse cuidado, tá? Espero que tenha ajudado. Foi tranquilo, deu para entender bem a questão do bicarbonato. Bem, meninas, olha, eu sei que vocês têm muitas perguntas aqui, tá? Tem muita coisa, eu sei que vocês estão muito ansiosas para acabar logo com a candidíase, mas o nosso tempo é limitado aqui numa live, né? Olha só, fiquei 1h30 falando com vocês, hoje é domingo, amanhã tem mais, tá? Ah, entendeu bem, bem explicado, obrigada, Graziele, ótimo. Ai, Gi, que bom, que bom. Então, meninas, eu sei que vocês têm muitas perguntas, tá? Mas não se preocupem, amanhã tem mais. Amanhã, às 8 da noite, tem mais live de aquecimento para a nossa imersão Chega de Candidíase. E na nossa imersão, eu vou ensinar para vocês o caminho para acabar de vez com a candidíase. E acabar de vez é de vez mesmo, tá? De verdade, também não importa se você começou a ter candidíase agora, se você já tem há muito tempo, está sofrendo aí há meses, há anos, há 10 anos, igual eu já fiquei. Então, não não precisa ficar ansiosa. Eu sei que a gente está doida, né? Quando a gente está sofrendo assim, a gente quer a solução rápido, mas quase nunca a solução rápida é a solução ideal que vai funcionar de verdade, né?